Daniel capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos príncipes, jovens que não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruído em toda a sabedoria, e doutos em ciência e entendimento, no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achava, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as porções das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Oremos. Pai, mais uma vez nós estamos na presença do Senhor. Agora eu estou com a responsabilidade de apresentar, ó Pai, aos meus amados irmãos, a sua palavra, que o Senhor me dê sabedoria para falar, sabedoria para ensinar, e que teu Santo Espírito tenha liberdade para trabalhar no nosso meio. Ó Pai, que o Senhor venha avivar os nossos corações. No nome de Cristo eu peço agradecido. Amém e amém. Podem se assentar. Irmãos, na intenção de enviar ao mundo o Senhor Jesus Cristo, Deus ele preparou a descendência de Abraão e formou a nação de Israel para ser a nação sacerdotal entre as nações e povo pelo qual Deus iria enviar Jesus Cristo ao mundo. Mas Israel fracassou no seu propósito. Ao invés deles serem a nação sacerdotal pela qual o mundo poderia conhecer ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, eles, infelizmente, caíram no pecado da idolatria, escolheram servir a outros deuses ao invés de adorar o verdadeiro Deus. O fracasso em Israel começou com o governo de Salomão. No final do governo, apesar de Salomão ser o homem mais sábio da terra, ele, no final do seu reinado, ele começou a oferecer sacrifícios para deuses pagãos, por influência das suas esposas idólatras. E por causa do pecado de Salomão, o reino de Israel foi dividido em 2 partes: reino do norte e reino do sul. O reino do norte preservou o nome Israel, mas a sua capital passou a ser a cidade de Samaria. O reino do sul passou a ser chamado de reino de Judá, inclusive é por causa dessa divisão que surge o termo judeus, aqueles que são da região da Judéia ou do reino de Judá. E a sua capital continuou sendo Jerusalém. E então nós vemos na história ali dos reis de Israel, por exemplo, de 1º e 2º reis, você consegue ver a história ali, aonde os reis, principalmente do reino do norte, rapidamente começam a adorar outros deuses. Inclusive o rei que assume ali, quando há a revolta popular, e então eles estabelecem um outro homem para governar no lugar de Roboão, filho de Salomão, eles então
esse rei, ele rapidamente levanta altares para que o povo pudesse sacrificar ali no Reino do Norte e não precisar ir a Jerusalém sacrificar. E ele então induz rapidamente a população à idolatria. E por causa do pecado de idolatria, Deus entrega a nação do Reino do Norte para Senaqueribe, rei dos assírios. Então, rapidinho, o reino de Israel deixa de existir. Eles são conquistados pelos assírios. Senaqueribe, ele até tenta conquistar o reino de Judá, tenta conquistar Jerusalém, mas por meio de um milagre, ele não consegue. Mas, infelizmente, o reino de Judá também fracassa, eles caem em idolatria, e o que acontece é que Deus entrega o reino de Judá nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E aqui nós entramos na história de Daniel. Daniel, juntamente com vários jovens, é levado cativo para a Babilônia, por causa de Nabucodonosor. Nabucodonosor tinha algumas estratégias, entre elas era levar jovens para a Babilônia, para ensinar a cultura babilônica para esses jovens. Mas ali no caso de Daniel, irmãos, ele é levado para o chefe dos eunucos. Você sabe o que é um eunuco? Um eunuco era alguém que normalmente era castrado e que era colocado para servir em negócios do rei, especialmente para cuidar, principalmente das mulheres do rei. Então eram pessoas castradas, e certamente esses jovens aqui levados, entre eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles estavam dentro desta condição. Mas eles ali na Babilônia, chegam lá e são hospedados dentro do palácio, e ali o rei ordena, né, que era servido a eles porções da iguaria do rei, da comida real para eles. Mas Daniel propõe no seu coração não se contaminar com essa comida, porque havia ali naquele banquete comidas que eram inapropriadas para judeus, para aqueles jovens comerem. E Daniel prontamente propõe no seu coração não se contaminar com essas iguarias. E Deus, olhando o propósito de coração de Daniel, Deus abençoa Daniel e honra Daniel e seus amigos por causa de sua fé e coragem. Irmãos, esse texto tem muito a nos ensinar, mas hoje à noite eu quero destacar 3 fatos aqui nessa história que vai nos ensinar grandes lições nesta noite. Em primeiro lugar, Daniel, ele estava longe de casa. Olha comigo nos versículos 2, 3 e 4, diz assim: o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, e doutos em ciência e entendimento no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Versículo 6, e entre eles estavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nabucodonosor, ele conquista o reino de Judá, conquista Jerusalém. Nessa conquista, Nabucodonosor invade Jerusalém cerca de 3 vezes. Historicamente falando, ele invadiu no ano 605, no ano 597 e no ano 586 a.C. Em uma dessas invasões, ele leva esses jovens para a Babilônia. Irmã Hilda, Nabucodonosor manda tirar esses jovens da sua terra, da sua casa, dos seus familiares, e levarem esses jovens para uma terra distante, uma terra onde eles não conheciam, que seria a terra da Babilônia. Esses jovens judeus são levados para lá,
longe dos pais, longe de tudo que eles conheciam. Inclusive, é dado novos nomes para eles, para tentar, vamos dizer, cortar o cordão umbilical deles com sua terra, com sua cultura. Nabucodonosor queria transformá-los literalmente em babilônios. Era essa a intenção de Nabucodonosor. A condição desses jovens irmãos, longe de casa, longe da sua família, longe da sua terra, é semelhante à condição dos salvos em Cristo Jesus. O salvo, você sabe, que são homens e mulheres que, arrependendo-se dos seus pecados, creram em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E pela fé em Cristo, por meio da graça, nós somos regenerados, nós nascemos de novo. Amém, irmãos? Um nascimento espiritual, um nascimento do céu, aonde nós começamos em Cristo a fazer parte da família de Deus. E quando você foi salvo, meu amado e muito querido irmão, você também começou a fazer parte do reino de Deus. Você foi comprado para pertencer a Jesus e o seu nome foi escrito no livro da vida. Você ganhou a cidadania celestial. Você não é mais parte deste mundo, você pertence ao reino dos céus. O seu nome está escrito no livro da vida, e louvado seja Deus por isso, porque um dia esse livro vai ser aberto, e todos aqueles que não forem achados nesse livro lá no céu, não vai poder entrar no reino de Deus. As pessoas que não forem achados lá, serão condenados e lançados no lago de fogo para todo sempre. Então, se o seu nome está escrito no livro da vida, louve a Deus por isso. Amém, não, irmãos? Louve ao Senhor por isso. Isso é motivo de grande alegria para nós. Não é por nossos méritos, não é pelos nossos esforços ou pela nossa religiosidade, mas é pelo que Cristo Jesus fez na cruz por nós. Filipenses 3:20 diz, mas a nossa cidade está nos céus. 1 Pedro 2:11 diz, mas amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Irmãos, nós como salvos em Cristo, nós estamos como Abraão, quando andou pela terra prometida como forasteiro e peregrino. Sabendo que um dia Deus iria dar aquela terra para a sua descendência, ele andou peregrinando por lá. Irmãos, nós estamos aqui neste mundo e nós sabemos que lá no futuro Deus vai implantar um reino literal. Mas hoje, irmãos, nós temos a plena certeza de que nós não somos partes deste mundo, porque esse mundo está em trevas. Nós pertencemos ao reino celestial, porque nós somos do Senhor Jesus Cristo. E um dia nós veremos o nosso Senhor. Amém, não, irmãos? Nós veremos o nosso Senhor. Mas enquanto nós estamos aqui, de acordo com 2 Coríntios 5:20, você é um embaixador de Jesus aqui. Você é um representante do céu aqui. E como embaixador, irmãos, nós temos duas responsabilidades. A primeira responsabilidade é viver segundo as leis do nosso país. O embaixador, ele está aqui, mas ele segue as leis do seu país. Uma embaixada, por exemplo, dos Estados Unidos, uma embaixada americana aqui no Brasil, dentro daquele cercado ali que é a embaixada, ali é território americano, em solo brasileiro. Todo americano que entra dentro da embaixada, ele tem jurisdição americana ali. E assim é nós, irmãos. Enquanto nós estamos aqui, nós precisamos seguir as leis celestiais e não as leis terrestres. Amém, né, irmãos? O mundo pode criar leis, pode criar culturas, pode criar ideologias perversas, ideologias contrárias à palavra de Deus, mas nós precisamos seguir. São os princípios e valores estabelecidos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A outra função é ser representante, é representar a nossa pátria aqui. E nós fazemos isso vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus também. Como Daniel, irmãos, estamos longe de casa, porém temos a certeza que um dia, mais cedo ou mais tarde, como o pastor Roberto sempre diz para nós, pelo um buraco no céu ou um buraco no chão, nós veremos o Rei. Amém, irmãos?
Então, louve ao Senhor por isso. Em segundo lugar, eu quero destacar as iguarias do rei. Versículo 5. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Irmãos, Nabucodonosor levou esses jovens judeus para a Babilônia, e ele tinha uma estratégia ousada. Eu digo que é uma estratégia até moderna, se a gente for parar para pensar. Ele tinha basicamente 3 estratégias no seu plano de conquista. A primeira estratégia era conquistar povos através de guerras e campanhas militares, como ele fez com Jerusalém. Ele invadiu militarmente Jerusalém e conquistou Jerusalém. Mas a segunda estratégia era conquistar através da educação e da cultura. Algo parecido com o que nós enfrentamos no Brasil hoje, uma guerra de ideologias, de pensamentos. Vivemos isso hoje. Basta você entrar na internet, entrar nas redes sociais, e nós vamos ver pessoas defendendo ideologia A, ideologia B, defendendo pensamentos A, pensamentos B. Uma guerra de pensamentos ideológicos. E Nabucodonosor usava isso para inculcar na mente, no coração dos conquistados a cultura babilônica, para que eles pudessem se tornar babilônicos também. Mas a terceira estratégia de Nabucodonosor, eu vou dizer que é um pouco peculiar. Eu tentei pensar uma forma de tentar explicar isso mais tecnicamente, mais academicamente, mas eu não consegui, não. Então, eu nomeei a estratégia de Nabucodonosor de conquistar por meio do estômago. Levou esses jovens para a Babilônia e simplesmente ofereceu o melhor para eles da comida do rei. Pensa só, você chegar num lugar e de repente ter ali uma mesa farta, comida de todo jeito que você imaginar, mas não é qualquer tipo de comida, é comida gostosa, saborosa. E ali ele tentou conquistar esses jovens por meio do estômago. Mas havia um problema muito grande aí, meus irmãos. Um problema muito grande. O problema é que muito daqueles alimentos era proibido na dieta dos judeus, como, por exemplo, carne de porco, carne oferecida, sacrificada a ídolos, ou até mesmo o abate indevido, um abate por meio de sufocamento. O judeu não come esse tipo de carne. A lei de Moisés proibia isso. Se você quiser anotar a referência, Deuteronômio 12, 23 e 24 e Levítico 11, versículo 7. Mas, basicamente, em vários outros lugares, você encontra restrições alimentares para o povo judeu. Talvez você possa perguntar, diante dessa afirmação, e nós, podemos comer carne de porco? Podemos, não podemos? Irmãos, sim, nós podemos. Podemos comer carne de porco, podemos sim comer muitos dos alimentos que era proibido para os judeus. Isso porque, lá em Atos capítulo 10, nós encontramos o Senhor Deus tendo um encontro ali com Pedro. E Pedro, ele vê descer do céu um lençol e nele todos os animais que eram proibidos por Deus na dieta ali apresentada pela lei de Moisés. E Deus usa esses animais chamados animais imundos para mostrar, olha, mata e come. Pedro falou assim, mas eu não vou comer isso não, Senhor, é animal impuro. Ele falou assim, como você chama de impuro aquilo que eu purifiquei? Então Deus dá o aval, primeiramente, para ele comer. E segundo, Deus está usando aquilo para mostrar que o Evangelho não deveria ser pregado apenas para os judeus, o que estava acontecendo até aquele momento, mas que todos, sejam judeus ou não judeus, devem ser alvo do Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado para todos os povos, línguas
e nações. Essa é a nossa missão como igreja do Senhor Jesus Cristo, levar o evangelho a todos. É por isso que nós temos esse baita quadro de missões, é por isso que nós enfatizamos a necessidade de se fazer missões, porque essa é a missão e nós não podemos fracassar. Amém, irmãos? Nós não podemos fracassar nessa missão. Com relação à restrição de alimentos, existem duas observações muito importantes na Bíblia para nós como igreja. O primeiro é comer comer alimento sufocado ou sangue. Nós não podemos comer. Essa restrição está em Atos capítulo 15, versículo 28 e 29. Quando a igreja de Jerusalém faz a sua primeira assembleia geral, e ali, então, eles decidem a respeito do que eles vão exigir da igreja dos não-judeus. A gente vai exigir que eles sejam circuncidados? Nós vamos exigir que eles sigam as leis de Moisés? O que nós vamos exigir? Então, a igreja de Jerusalém decidiu o seguinte: olha, que eles apenas se abstenham da carne sufocada, do sangue e da prostituição. Então, nós temos essas duas restrições como salvos em Cristo. Não comer carne. Vai comer frango? Não mata quebrando o pescoço. Corta a cabeça dele, viu, dona Hilda? Viu? E não faz chouriço não, viu, gente? Não faz isso não. Joga o sangue fora e aproveita o restante do franguinho caipira, faz um molinho caprichado lá e desfruta com a sua família esse banquete. Tá certo, irmãos? Então, nós temos essa restrição. A outra restrição que a Bíblia nos apresenta, lá em 1 Coríntios 8, é com relação a comer carne sacrificada a ídolos. Deixe-me explicar isso rapidamente para vocês. Naquela época, principalmente na cidade de Corinto, por causa dos deuses gregos e romanos, havia açougues na cidade que vendiam carnes mais baratas, mas carnes que eram abatidas em templos oferecidos a templos dedicados a esses deuses, a essas divindades romanas, divindades gregas. E então eles vendiam essa carne lá. E muitos cristãos compravam, porque a carne era mais barata, e a gente precisando economizar um pouquinho, né, a gente vai lá e compra mais barato. Aproveita a promoção lá do Aragão, né, gente? Né, amém, irmãos? Né? Aproveita lá. E então, o que aconteceu? Houve uma disputa, uma contenda dentro da igreja. Fala, pode ou não pode comer esse tipo de carne? E Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 8, deixa claro, irmãos, a gente pode comer qualquer tipo de carne, desde que você ore e agradeça a Deus por isso. Esse negócio de sacrificar da ídolo, quem é o ídolo? Não é nada, não ouve, não escuta, não existe. Então coma. Agora, preste atenção. Se eu comer esse tipo de carne, eu coloco uma pedra de tropeço no coração de um irmão fraco na fé, eu escandalizo o meu irmão, então antes não comer, mas por amor ao irmão. É isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 8. Tá bom? Irmãos, essa questão de pensar no outro é muito importante para nós crentes em Cristo Jesus. A gente sabe que nós naturalmente somos muito egoístas. E nós, como crentes, nós precisamos confrontar a nossa carne, confrontar o nosso eu e aprender a colocar as necessidades do nosso irmão acima das nossas necessidades. Isso em todas as áreas, ajudando o irmão. E se minhas atitudes estão escandalizando alguém, eu preciso mudar as minhas atitudes, e não o irmão mudar. É isso que Paulo nos ensina, porque ele está exigindo isso, a mudança da parte de quem? De quem é maduro na fé. Então, nós que somos maduros, precisamos agir com maturidade para ajudar o nosso irmão, que é mais fraco. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo isso? Amém? Então, muito bem. Vamos adiante, então. Então, naqueles dias de Daniel e seus amigos, eles estavam sob vigência da lei mosaica. Então, eles precisavam se abster desse tipo de alimento. Infelizmente, muitos dos jovens que vieram da Judéia, eles não esquentaram a cabeça, eles entraram com tudo naquele tipo de comida. Mas Daniel, ele fez algo bonito. Ele propôs no seu coração não se contaminar. Mas antes de entrar dentro desse ponto sobre Daniel se contaminar, eu quero tirar algo dos nossos corações sobre o fato das iguarias do rei estarem ali. Infelizmente, nós
Estamos em uma batalha espiritual contra os valores mundanos, contra a nossa carne, a nossa velha natureza e contra Satanás. E Satanás, irmãos, quer te enganar, quer nos enganar, quer te seduzir às paixões, aos prazeres, ao engano deste mundo para destruir a sua vida e o seu testemunho. Ele quer acabar com você, ele quer acabar com a sua vida, acabar com a sua família, acabar com tudo em você, com o seu testemunho e com a sua vida. Nós temos 2 exemplos na Bíblia que eu separei aqui para citar. O primeiro exemplo é o exemplo de Ananias e Safira. No começo da igreja cristã, muitos crentes, uma igreja muito grande lá em Jerusalém, e havia dentro da igreja muitas pessoas com necessidades financeiras. Então, o que muitos faziam? Muitos vendiam propriedades e davam essas propriedades de oferta para a igreja ajudar essas pessoas. E aí, algumas pessoas começaram a querer aparecer. Entre elas, Ananias e Safira. Ananias e Safira vendeu uma propriedade, reteve parte da propriedade, mas eles chegaram lá na igreja e ofertaram e dizendo que estavam entregando tudo, mas eles estavam mentindo. Por causa da mentira, irmãos, eles acabaram morrendo por causa dessa mentira. E quantos crentes estão morrendo espiritualmente porque não conseguem abandonar a mentira? Não consegue abandonar esse vício maldito de mentira, que sempre querendo entrar num estado de autodefesa e mentindo para todo mundo só para não evidenciar pecados ou querer esconder alguma coisa, ficam mentindo. Mas, irmãos, nós como salvos em Cristo Jesus, nós precisamos sempre, repito, sempre falar a verdade. Lá em Mateus capítulo 5, meus amados irmãos, versículo 36 a 37, Jesus, no Sermão do Monte, ele vai falar sobre não perjurar. Jesus ele está dando vários princípios para nós, crentes em Cristo Jesus ali. Entre eles, ele está ensinando nós sempre a falarmos a verdade. E ele usa o fato de nós tentarmos muitas vezes, usarmos mecanismos para tentar validar o que nós falamos. Lá no caso, as pessoas juravam pelo céu. Eu juro pelo céu de que eu estou falando é verdade. Quando eu era pequeno, eu jurava assim, Não, eu juro com a minha mãe morta atrás da porta. Não sei se você já jurou desse jeito. Mas, irmãos, nós não precisamos de mecanismos para validar aquilo que nós falamos. Basta falar sim, sim e não, não. E isso tem que ser suficiente. Amém, irmãos? Deus está aqui, Jesus está nos ajudando, nos ensinando, melhor dizendo, a sempre a falar a verdade. Outro exemplo é o exemplo de José, mas aqui nós temos um exemplo em uma outra área, na área sexual. Satanás usou a mulher do seu senhor para tentar destruir a vida e o testemunho de José, mas diferentemente de Ananias e Safira, José literalmente saiu correndo para não pecar contra Deus. E nós, meus amados irmãos, como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos agir como José. Se tem algo em nossa vida que você sabe, nós crentes sabemos, irmãos, Deus nos mostra. Se há algo na nossa vida que Satanás está usando para tentar destruir a nossa vida e o nosso testemunho, foge, porque não vale a pena. As consequências serão terríveis. Nós estamos em pleno século 21 e temos muitas tecnologias criadas para nosso benefício, mas tecnologias estas que estão destruindo a vida e o testemunho de muitas pessoas. Recentemente eu vi o testemunho, mostrei para minha esposa, nós conversamos muito sobre isso, o testemunho de um pastor adventista. Nós temos nossas divergências com o adventismo, mas amamos a todos, amém, irmãos? Independente de religião. Mas esse pastor, ele fez um vídeo dizendo, eu sou viciado em pornografia. E por causa disso, ele perdeu sua família e seu ministério. Eu achei muito bonito a atitude dele de dizer, a culpa não é da igreja, porque ele foi excluído da igreja por causa do pecado dele. Ele falou, a culpa não é da igreja, a culpa não é da minha esposa, a culpa não é deles, a culpa é minha. A culpa é minha. E ele reconheceu o pecado e confessou, e ele está tentando se recuperar disso.
quantos homens de Deus, irmãos, estão perdendo suas famílias por causa desse maldito vício, um adultério digital. E quantos outros tipos de pecado existem hoje? Não somente pecado, há muitas coisas que necessariamente não seria pecado, mas estão sendo embaraço na vida de muitos crentes. Quantos crentes estão negligenciando a oração, estão negligenciando seu tempo a sós com Deus, seu devocional com Deus, sua leitura bíblica diária, para ficar tempo nas redes sociais, para passar tempo assistindo seriado na Netflix, e tantas outras coisas mais, irmãos. Não estou dizendo que essas coisas são erradas, mas estão se tornando embaraço na vida dos crentes. E se essas coisas estão nos atrapalhando, nós precisamos tirar essas coisas da nossa vida. Paulo diz, não deixarei me dominar por nenhuma delas. E nós, como crentes em Cristo, precisamos atentar para isso e confrontar sempre a nossa carne. Amém, irmãos? Isso é muito importante para nossas vidas. Então, faça como José, foge das paixões da carne, foge das tentações, e faça como Daniel também, não se contamine com as iguarias do rei. Em terceiro e último lugar, eu quero destacar a atitude de Daniel. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias. Daniel 8, diz assim, 1:8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Diante das ofertas tentadoras de Nabucodonosor, Daniel teve a coragem de se posicionar e dizer não. Irmãos, isso confronta nós, sabe por quê? Porque muitas vezes nós abrimos mão de princípios para agradar pessoas. Abrimos mão de valores para querer agradar pessoas. Abrimos mão de coisas de Deus, das coisas de Deus para agradar pessoas. Daniel disse não. Ele não estava querendo agradar ninguém, ele só estava querendo agradar ao seu Deus, acima de tudo e de qualquer outra coisa. E Deus foi com Daniel. Ao propor ao chefe dos eunucos que fizesse um teste, Deus abençoou, e no final desse teste, os 4 jovens eram os jovens mais belos que estavam ali. No final de tudo, no final dos 3 anos, eram os jovens mais sábios e belos de todo o reino, de todo o império babilônico. Irmãos, como crentes em Cristo, precisamos fazer um compromisso de verdade com Deus. Um compromisso de viver de verdade para Cristo Jesus. Um compromisso de pureza, um compromisso de santidade, de devoção e amor para com Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 5. Vamos lá mais uma vez no Sermão da Montanha, Sermão do Monte, Mateus 5, versículo 13 e 14. Vós sois, diz alguém, o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Irmãos, aqui Jesus está olhando para os seus discípulos, para a igreja, e está dizendo, vocês são a luz deste mundo. Primeiramente ele diz, vocês são o sal dessa terra. O sal tem 2 propriedades. Ele dá sabor, ele impõe sabor, ele o influencia. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós, apesar de reunidos hoje à noite aqui presencialmente, os irmãos, as famílias, dos irmãos Samuel e Johnny acompanhando pela sala, de reunião, eu não sei, ainda não aprendi a falar esses termos aí, enfim, mas estão acompanhando com a gente ali. Nós estamos em vários lugares. O irmão Johnny está, eu não sei como chama a fazenda dele, onde ele mora. O irmão Samuel está morando lá, trabalhando com as bananas. E cada um destes estão
tem relacionamento com pessoas que talvez dificilmente eu vou ter. O irmão Francisco, lá no Aragão, tem contato com muitas pessoas, não só do trabalho, mas da família, familiares, amigos de infância. O irmão Jean também tem contato com muitas pessoas lá na empresa onde ele trabalha. E assim cada um de nós, irmãos, aonde nós estivermos, nós precisamos ser a diferença. Nós precisamos ser aquele que dá o sabor, que impõe o ritmo da situação no sentido de princípios de valor e nos princípios morais. Nós precisamos, irmãos, influenciar o ambiente onde nós estamos e não ser influenciados por este mundo. E nós só vamos, irmãos, influenciar vivendo uma vida segundo a vontade de Deus, segundo os princípios e valores estabelecidos pelo Senhor Jesus Cristo em sua palavra. A luz, ela mostra a verdade, mas a luz também tem uma propriedade. Muitas vezes a luz incomoda. Eu já usei ilustrações aqui. E a luz acaba incomodando, principalmente quando você está tudo escurinho, e aí alguém acende a luz, opa, nossa, né? A luz incomoda. Irmãos, Jesus, quando esteve aqui no mundo, fisicamente, o Senhor Jesus, Ele incomodou muita gente. Ele incomodou religiosos, Ele incomodou sacerdotes, incomodou líderes políticos da sua época, porque Ele era luz. E lá em João, capítulo 3, versículo 19 e 20, Jesus deixa claro que Ele incomodou essas pessoas, porque essas pessoas amavam mais as trevas. No nosso dia a dia, nós vamos encontrar pessoas que amam as trevas e não a luz. Falam de Deus o dia inteiro, se deixar, mas amam as trevas, não Deus. Você vai incomodar. Mas, irmãos, não se deixe intimidar por isso. Lógico, com amor, com respeito, não querendo nunca brigar, mas sempre querendo levar a palavra de Cristo, mostrando, olha, só através de Jesus, só através dEle e somente por Ele, nós podemos agradar a Deus, nós podemos fazer parte da família de Deus, pregando o Evangelho para essas pessoas. E se Deus assim tiver misericórdia dessas pessoas, Deus irá trabalhar nos seus corações e irá levá-los à fé em Jesus Cristo. Amém, não, irmãos? Mas é através da pregação, de sorte que a fé é pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Pregue, fale a essas pessoas. Irmãos, o mundo precisa ver Jesus em nossas vidas. E para nós, irmãos, sermos sal do mundo e luz deste mundo, nós precisamos de empenho da nossa parte, precisamos nos esforçar, nós não podemos nos acomodar. Nós precisamos ter um compromisso verdadeiro, real com Jesus, e muitas vezes confrontando a nossa carne. Irmãos, todos os dias eu tenho tido umas brigas ferrenhas com a minha carne, e louvado seja Deus que eu tenho conseguido muitas vitórias na minha vida. E você, quantas vitórias você conseguiu essa semana sobre sua carne? Precisamos confrontar, irmãos, a nossa carne. Confrontar todos os dias. Jesus diz que se queremos seguir Ele, precisamos tomar a cruz. E a cruz é símbolo do quê? Morte. Hoje, cruz é símbolo de fé, de religião. Mas a cruz naquela época representava o que uma cadeira elétrica representaria hoje. Morte. Então, cruz, irmãos, representa a morte. Precisamos morrer, Douglas, para nós mesmos. Todos os dias, confrontando os nossos corações, essa inclinação ao mal, para que nós possamos viver em conformidade com Jesus. Mas, irmãos, já finalizando, é na presença do Senhor que vamos encontrar forças para nós vivermos como Daniel, num mundo parecido com a Babilônia. É na presença de Deus, em oração, buscando ao Senhor com tudo que temos e aprendendo a andar na presença do Senhor, aprendendo a desfrutar da presença de Deus. Hoje à noite nós vimos 3 fatos no capítulo 1 de Daniel. Daniel estava longe de sua casa. Nós vimos Daniel e as iguarias do rei.
E vimos também que Daniel propôs no seu coração não se contaminar. E eu pergunto para você, qual vai ser a sua atitude diante de um mundo parecido com a Babilônia? Você vai agir como Daniel, propondo no seu coração não se contaminar, ou você será como os demais jovens, que vão levar as coisas empurrando com a barriga e vão viver aqui do seu jeito, da sua maneira, sem se preocupar com o Senhor e com Deus que você serve? Irmãos, que nós possamos ser como Daniel neste mundo, que nós possamos ter a mesma atitude de Daniel, como diz o título dessa mensagem, que nós sejamos Daniéis nesta Babilônia do século 21.